O que eu vivi naquela tarde, até hoje me dá um aperto no peito só de lembrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. A estrada que engole o silêncio. Meu nome é João Batista. Tenho 49 anos e desde que perdi minha esposa, a estrada virou minha casa e meu castigo. Não foi escolha, foi necessidade, foi fuga. Dirigir sempre foi meu jeito de calar as lembranças, de engolir o silêncio da ausência dela, de fingir que o vazio dentro do peito era só cansaço da viagem. Mas a verdade é que cada quilômetro era uma mentira que eu contava para mim mesmo, dizendo que estava tudo bem, que eu tinha superado, que a vida seguia. Nada disso era verdade. Fazia quase 4 anos que Clara tinha partido. Câncer. Rápido demais. Silencioso demais. Quando descobrimos, já era tarde. Ela durou 3 meses. 3 meses de hospital, de esperança fingida, de promessas que eu sabia que não ia conseguir cumprir. Prometi que ia cuidar dela até o fim. Prometi que ia ficar mais tempo em casa. Prometi que ia largar a estrada. Mas quando ela se foi, eu não larguei. Eu fugi para dentro dela. Me enterrei na BR-153 como quem se enterra num cemitério particular, rodando em círculos, carregando carga, carregando culpa, carregando tudo, menos a coragem de parar e encarar o que tinha sobrado de mim. Aquele dia era uma terça-feira de novembro. O calor estava bruto, daquele jeito que gruda na pele e não sai nem com banho. Eu tinha saído de Gurupi de manhã cedo, levando uma carga de fertilizante para Porangatu, no norte de Goiás. A BR-153, naquele trecho, é deserta, solitária, com aquele ar pesado de interior esquecido, onde as cidades são pequenas e o cerrado vai dando lugar a uma vegetação mais úmida, mais fechada, com brejos, lagoas, áreas alagadas que aparecem de repente na beira da estrada. É território de bicho grande, jacaré, capivara, veado e sucuri, muita sucuri. Eu conhecia aquela estrada de cor, tinha rodado ali centenas de vezes, sabia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina abandonado. Mas naquele dia, por volta das 4:30 da tarde, parecia que a estrada queria me dizer alguma coisa. O sol começava a descer, dando aquele brilho dourado no mundo, pintando o asfalto de laranja. E o silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o ronco do motor misturado com o canto das cigarras lá fora. O ar-condicionado da cabine estava quebrado fazia semanas, então eu rodava com a janela aberta, sentindo o vento quente bater no rosto, trazendo cheiro de mato queimado, de terra seca, de fim de tarde no interior do Brasil. Eu estava cansado. Não era cansaço de corpo, era cansaço de alma, aquele tipo de cansaço que não passa com descanso, que não sara com sono. Eu tinha parado para almoçar num restaurante beira de estrada, em Aliança do Tocantins. Tinha comido feijão com arroz e carne de panela. Tinha tomado um café preto e amargo. E agora seguia em frente no piloto automático, com a cabeça longe, pensando em Clara, pensando na casa vazia que eu deixei para trás, pensando no quanto eu era covarde por não conseguir voltar para lá e encarar as coisas dela ainda guardadas no armário, o perfume dela ainda na gaveta, a foto dela ainda na parede da sala. Foi quando eu vi o carro, um sedã prata parado no acostamento, porta traseira aberta, sem pisca-alerta, sem triângulo, sem nada. As marcas de freio no asfalto mostravam que tinham parado no desespero, com derrapagem, quase saindo da pista. Meu coração disparou na hora. Aquilo não estava certo. Ninguém para assim, daquele jeito, naquele lugar. Não tinha posto por perto, não tinha cidade, não tinha nada. Só mato, brejo e solidão. Reduzi a marcha. Olhei para o retrovisor. A estrada estava vazia. Nenhum carro vindo atrás, nenhum carro vindo na frente.
Só eu, o carro parado e aquele silêncio pesado que parecia gritar alguma coisa que eu não conseguia entender. Minha cabeça disse para seguir em frente. Disse que podia ser cilada, assalto, emboscada. Mas meu peito disse outra coisa. Meu peito disse que se eu passasse reto, eu ia me arrepender pro resto da vida. Encostei o caminhão uns 50 metros à frente, puxei o freio de mão e desliguei o motor. O silêncio ficou ainda maior. Peguei a lanterna que eu guardava debaixo do banco, abri a porta e desci. O calor bateu em mim como uma parede. Senti o cheiro de óleo queimado vindo do motor do caminhão, misturado com o cheiro de lama e água parada que vinha do brejo ali do lado. Andei devagar em direção ao carro, com o coração batendo forte, com a lanterna na mão, pronto para qualquer coisa. Quando cheguei mais perto, vi que a porta do motorista estava aberta também. O banco vazio, chave na ignição. Bolsa de mulher jogada no chão do banco de trás. E ali, a alguns metros de distância, caídos na beira da estrada, vi duas figuras imóveis. Meu sangue gelou. Eu corri. Eram uma mulher e uma criança. A mulher estava desmaiada, caída de lado na terra, com o rosto sujo de poeira e lágrimas secas, a roupa rasgada, arranhões nos braços e nas pernas. Do lado dela, encolhido, quase sem se mexer, estava um bebê. Não devia ter mais de 1 ano. Olhinhos fechados, respiração fraca, tão fraca que eu precisei me abaixar e colocar a mão perto do nariz dele para sentir o ar saindo. Ele estava vivo, os dois estavam vivos, mas por pouco. Toquei no ombro da mulher. Ela não respondeu. Balancei de leve. Nada. Olhei em volta procurando entender o que tinha acontecido. Foi quando eu vi as marcas na terra. Marcas grandes, pesadas, arrastadas, marcas de cobra, marcas de bicho grande. Levantei a cabeça devagar e meu coração quase parou. Ali, a uns 10 metros de distância, descendo devagar pelo barranco que separava a estrada do brejo, estava uma sucuri. Não era uma cobra comum. Era uma sucuri gigante, grossa como um tronco de árvore, comprida como 2 carros juntos, quase 6 metros de bicho vivo, puro músculo, pura força, pura morte silenciosa. O corpo dela arrastava pela lama fazendo um som úmido, pesado, como se o chão estivesse respirando. A cabeça erguida, os olhos sem alma, frios, vazios, fixos na mulher e no bebê. A língua entrava e saía, farejando, calculando, decidindo qual dos dois ia levar primeiro. Ela não tinha pressa. Ela sabia que eles não iam fugir. Ela sabia que o jantar estava garantido. E foi naquele momento, com o sol descendo no horizonte e as cigarras cantando no mato, que eu entendi o que tinha acontecido ali. Alguém tinha deixado aquela mulher e aquele bebê ali. Tinha largado os dois na beira da estrada, no território da sucuri, sabendo do risco, sabendo que eles não tinham chance. E tinha fugido. Meu corpo inteiro tremeu. Não era de medo, era de raiva, era de nojo. Mas também era de uma coisa que eu não sentia fazia muito tempo. Era de propósito. Eu olhei para a mulher desacordada. Olhei para o bebê quase sem vida. Olhei para a sucuri se aproximando devagar, inevitável como a morte. E pensei em Clara. Pensei que se eu morresse ali, ninguém nem saberia por quê. Pensei que talvez fosse isso que eu merecia. Morrer sozinho num lugar esquecido, pagando por todas as vezes que eu não tive coragem de ficar. Mas também pensei em outra coisa. Se eu não fizesse nada, aquela mãe e aquele bebê iam morrer diante dos meus olhos. E eu ia passar o resto da vida sabendo que eu podia ter feito alguma coisa. E não fiz. Larguei a lanterna no chão. Voltei correndo para o caminhão. Abri a caixa de ferramentas que eu guardava atrás do banco. Peguei a chave de roda. Era de ferro pesado, com uns 40 centímetros de comprimento, a única arma que eu tinha. Voltei correndo, com o coração martelando no peito, com a garganta seca, com as mãos suando. A sucuri tinha avançado mais alguns metros. Agora estava a menos de 5 metros da mulher e do bebê. Ela parou, ergueu a cabeça e me olhou.
Deus que me perdoe. Mas aquele olhar era um tipo de maldade que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era fome. Era vazio. Era a natureza sendo o que ela é. Indiferente. Brutal, sem perdão. Eu segurei a chave de roda com as duas mãos. Senti o peso do ferro e gritei: "Ei, aqui ó, vem pra cá." A sucuri virou a cabeça completamente para mim. Ficou parada por um segundo, como se estivesse me avaliando, decidindo se eu valia a pena. E então, num movimento tão rápido que eu quase não vi, ela avançou. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente. DC, continue capítulo 2. O bote. O mundo desacelerou. Eu vi a cabeça da sucuri vindo em direção a mim, o corpo grosso se desenrolando do barranco, a boca aberta mostrando aquela garganta escura, profunda, que parecia um poço sem fundo. O som que ela fazia era um sibilo baixo, molhado, como se o ar estivesse sendo sugado de dentro da terra. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender o que estava acontecendo. Joguei o corpo para o lado, senti o vento da passagem dela roçando no meu braço, bati com o ombro no chão de terra dura. A dor subiu pelo braço inteiro, mas eu nem senti direito. O medo era maior que qualquer dor. Rolei no chão, tentei me levantar, escorreguei na lama do barranco. A chave de roda quase escapou da minha mão. Eu segurei com força, os dedos brancos de tanto apertar o ferro. A sucuri tinha passado reto. O impulso do bote tinha levado ela uns metros além. Mas agora ela estava se virando, o corpo imenso fazendo uma curva lenta, pesada, inevitável. Ela não tinha pressa. Ela sabia que eu não tinha para onde correr. Me levantei cambaleando, sentindo o coração explodir dentro do peito, a respiração presa, a garganta fechada. Olhei para trás. A mulher e o bebê continuavam ali, imóveis, indefesos. Se eu corresse agora, se eu voltasse para o caminhão e fugisse, a sucuri ia voltar para eles. E eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha visto sucuri matar antes. Não é rápido, não é misericordioso. Ela enrola, aperta, quebra os ossos devagar até a vida escapar. E depois engole. Inteiro. Não podia deixar isso acontecer. Não ia deixar. A sucuri terminou de se virar e me encarou de novo. Agora ela estava mais perto, a cabeça erguida na altura do meu peito, o corpo arrastando pela terra fazendo aquele som úmido que me arrepiava a espinha inteira. Os olhos dela eram duas bolinhas pretas, frias, sem expressão, mas eu sentia que ela estava me estudando, calculando o próximo movimento. A língua entrava e saía, farejando o ar, farejando o meu medo. Dei um passo para o lado, tentando me afastar da mulher e do bebê, tentando manter a atenção da cobra em mim. Ela acompanhou o movimento, a cabeça girando devagar, sem pressa. Eu sabia que ela ia atacar de novo. Era questão de segundos. Respirei fundo, segurei a chave de roda com as duas mãos e esperei. Ela veio. Dessa vez eu estava preparado. Quando a cabeça dela avançou, eu girei o corpo e balancei a chave de roda com toda a força que eu tinha. O ferro acertou em cheio na lateral da cabeça dela, logo atrás do olho. O barulho foi seco, metálico, um estalo que ecoou pela estrada vazia. A sucuri se contorceu, o corpo inteiro tremendo, rodopiando, chicoteando o ar. A cauda bateu nas minhas pernas e me derrubou. Caí de costas, senti o ar sair dos pulmões. A visão ficou embaçada por um segundo. Quando a visão voltou, a sucuri estava a menos de 2 metros de mim. O corpo dela se arrastava em círculos, a cabeça balançando de um lado para o outro, confusa, atordoada. Eu tinha acertado ela, mas não tinha sido forte o bastante. Ela ainda estava viva, ainda estava perigosa. Me levantei rápido, ignorando a dor nas costas, nas pernas, no braço. Não podia dar tempo para ela se recuperar. Avancei e bati de novo, e de novo, e de novo. Cada pancada ecoava pela estrada. Cada impacto fazia o corpo imenso da cobra se contorcer, mas ela não caía, não recuava, só ficava ali,
resistindo, tentando me pegar, tentando enrolar minha perna, meu braço, qualquer parte de mim que ela conseguisse alcançar. Numa das investidas, ela conseguiu. A cauda dela enrolou no meu tornozelo e apertou. A força era absurda. Senti os ossos rangendo, a circulação cortando, a dor subindo pela perna como fogo. Gritei. Não sei se foi de dor ou de desespero. Bati a chave de roda na cauda dela 1, 2, 3 vezes, até ela afrouxar e me soltar. Recuei tropeçando, quase caindo de novo. A sucuri também recuou. Ela estava sangrando agora. Um filete escuro escorria da cabeça dela, manchando a terra. O corpo dela tremia, os movimentos estavam mais lentos, mais descoordenados. Ela tinha entendido. Eu não era uma presa fácil. Eu estava disposto a morrer ali, mas não ia morrer sozinho. Por alguns segundos, nós ficamos parados, nos encarando. Eu ofegante, suado, tremendo. Ela ferida, atordoada, mas ainda viva. O sol tinha descido mais um pouco no horizonte. As sombras ficaram mais compridas. O canto das cigarras parecia mais alto, mais insistente, como se elas estivessem torcendo para ver quem ia sobreviver. Então, devagar, a sucuri começou a recuar. O corpo imenso foi se arrastando de volta para o barranco, deslizando pela lama, entrando na vegetação fechada do brejo. Em poucos segundos, ela tinha sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Como se tudo não passasse de um pesadelo. Mas não era pesadelo. As marcas na terra eram reais. O sangue dela era real. A dor na minha perna era real. E a mulher e o bebê ainda estavam ali, caídos, esperando por mim. Larguei a chave de roda no chão e corri até eles. Meus joelhos dobraram quando eu cheguei perto. Toquei o rosto da mulher. A pele dela estava quente, suada, mas ela estava respirando. Respirando devagar, mas respirando. Balancei ela de leve. Os olhos dela se abriram por um segundo, vidrados, confusos, procurando entender onde ela estava, o que tinha acontecido. Calma, eu disse com a voz rouca, quebrada. Você está segura agora. Eu vou tirar vocês daqui. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Os lábios dela se mexeram, formando palavras que não tinham som. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo dela. E então, num fio de voz tão baixo que eu quase não ouvi, ela sussurrou. Ele nos deixou aqui, o pai do meu filho. Ele disse que ia voltar, mas ele fugiu. A voz dela falhou. Os olhos dela fecharam de novo. O corpo dela ficou mole nos meus braços. Eu fiquei parado, segurando ela, deixando as palavras dela entrarem na minha cabeça, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. O pai da criança tinha trazido os dois até aqui, tinha parado o carro nesse lugar maldito, no meio do nada, no território da sucuri, e tinha deixado eles aqui, tinha empurrado a mãe e o filho para fora do carro, e tinha fugido. Sabia que eles não iam sobreviver, sabia que a cobra ia encontrar eles, sabia exatamente o que ia acontecer e não se importou. A raiva que eu senti naquele momento foi tão grande que eu tive vontade de gritar, de socar o chão, de quebrar alguma coisa. Mas não tinha tempo para raiva, não tinha tempo para nada, além de salvar essas duas vidas que ainda respiravam, ainda tinham chance. Peguei o bebê nos braços. Ele era tão leve que parecia que não pesava nada. O corpinho quente, mole, a respiração fraca mas constante. Ele abriu os olhinhos por um segundo, me olhou sem entender nada e começou a chorar. Um choro baixinho, fraco, cansado. Mas era um choro, era vida. Segurei ele contra o peito com um braço e com o outro puxei a mulher. Ela era mais pesada, mas a adrenalina ainda estava correndo nas minhas veias e eu consegui levantá-la, colocar o braço dela em volta do meu pescoço, arrastar ela em direção ao caminhão. Cada passo era um esforço. Minha perna doía onde a sucuri tinha apertado. Minhas costas doíam de tanto bater no chão. Meus braços tremiam de cansaço. Mas eu não parei. Quando cheguei no caminhão, abri a porta da cabine e coloquei os dois lá dentro.
O bebê no banco de carona, enrolado na minha jaqueta velha que eu guardava ali, a mulher deitada no beliche que ficava atrás dos bancos onde eu dormia nas paradas longas. Liguei o ar-condicionado no máximo, peguei uma garrafa de água que estava no porta-luvas, molhei um pano e limpei o rosto dela, limpei os arranhões, limpei a sujeira. Dei água para o bebê também, só algumas gotinhas, devagar, com cuidado. O bebê bebeu e parou de chorar. A mulher continuava desacordada, mas a respiração dela estava mais forte agora, mais regular. Eles iam sobreviver, tinham que sobreviver. Subi na cabine, fechei a porta, liguei o motor. O ronco do caminhão nunca pareceu tão reconfortante. Olhei pelo retrovisor, procurando pela Sucuri, mas só vi a estrada vazia, o barranco escuro, o brejo silencioso. Engrenei a primeira marcha e acelerei, saindo dali o mais rápido que o caminhão permitia. Precisava de um hospital, precisava de ajuda e precisava entender o que diabos tinha acontecido naquela estrada. Quer que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente? DC continue capítulo 3. O peso da verdade. Eu dirigi como um louco pelos próximos 40 minutos. O caminhão balançava na estrada esburacada, o motor gemia nas subidas, mas eu não tirava o pé do acelerador. Cada segundo importava. Olhava para o retrovisor o tempo todo, com medo da Sucuri ter seguido a gente de algum jeito, com medo do carro prata aparecer atrás de mim, com medo de tudo e de nada ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro tremia. Não era só cansaço. Era o choque, a adrenalina ainda correndo nas veias, a consciência do que tinha acabado de acontecer, martelando na minha cabeça sem parar. Eu tinha enfrentado uma Sucuri gigante com uma chave de roda e tinha sobrevivido. Parecia coisa de filme, coisa que a gente vê na televisão e acha exagero, mas tinha acontecido, tinha sido real. E eu tinha as marcas para provar. A perna esquerda latejava onde a cobra tinha apertado. Sentia o roxo se formando ali, o inchaço começando. As costas doíam de tanto bater no chão. Os braços ardiam de tanto segurar o ferro, de tanto bater, de tanto lutar por nossas vidas. Olhei para o lado. O bebê estava quieto agora, enrolado na minha jaqueta, os olhinhos fechados, respirando pelo nariz. O rostinho dele era angelical, inocente, alheio ao horror que tinha passado. Como é que alguém consegue abandonar uma criança daquele jeito? Como é que um pai consegue olhar para o próprio filho e decidir que ele não vale nada? A pergunta girava na minha cabeça e eu não encontrava resposta. Não queria encontrar, porque qualquer resposta ia ser tão monstruosa quanto o ato em si. Olhei para o retrovisor interno, para o beliche de trás. A mulher continuava desmaiada, mas eu via o peito dela subindo e descendo, o corpo dela se mexendo de vez em quando, procurando uma posição mais confortável. Ela estava viva. Os dois estavam vivos, e isso era tudo o que importava agora. Passei por Aliança do Tocantins sem parar. Passei por pequenas vilas, postos de gasolina abandonados, trechos de estrada tão vazios que parecia que o mundo tinha acabado e só tinha sobrado eu, o caminhão e aquelas duas almas que Deus tinha colocado no meu caminho. O sol terminou de descer. O céu ficou roxo, depois rosa, depois escuro. As primeiras estrelas começaram a aparecer e eu continuei dirigindo, seguindo as placas que indicavam Guaraí, a cidade mais próxima que eu sabia que tinha hospital. Foi quando ela acordou. Ouvi um gemido vindo de trás, depois uma respiração mais forte, ofegante. Olhei pelo retrovisor e vi ela se mexendo, tentando sentar, tentando entender onde estava. Os olhos dela abriram, ainda confusos, ainda perdidos. Ela olhou em volta, viu as paredes da cabine, o beliche, a janela mostrando a estrada escura lá fora. E então ela lembrou. "Davi!" Ela gritou, a voz rouca, desesperada. "Onde está o Davi?" "Calma", eu disse, tentando manter a voz firme, tranquilizadora. "Ele está aqui, está dormindo, está bem." Ela se arrastou pelo beliche até conseguir ver o banco da frente.
Quando viu o bebê enrolado na jaqueta, as lágrimas começaram a cair. Ela soluçou, levou as mãos ao rosto e chorou de um jeito que partiu meu coração. Não era choro de dor, era choro de alívio, de gratidão, de quem tinha certeza que ia morrer e descobriu que ainda estava viva. Ele tá bem? Ela perguntou entre soluços. Por favor, me diz que ele tá bem. Tá sim, eu respondi, respirando normal. Tô levando vocês para o hospital de Guaraí. Faltam uns 20 minutos. Você consegue aguentar? Ela assentiu, mas continuou chorando. Limpou o rosto com as costas da mão, deixando marcas na sujeira que ainda cobria a pele dela. Tentou sentar direito, mas o corpo dela estava fraco demais. Ela se apoiou na parede da cabine, abraçou os próprios joelhos e ficou ali, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter passado reto. Obrigada por ter parado. Obrigada por ter lutado. A voz dela falhou de novo. Mais lágrimas. Mais silêncio pesado que enchia a cabine como uma presença física. Eu não sabia o que dizer. Não era bom com palavras. Nunca fui. Clara sempre dizia que eu era homem de ação, não de conversa, e ela estava certa. Então só assenti com a cabeça e continuei dirigindo, deixando o ronco do motor preencher o vazio entre nós. Mas depois de alguns minutos, eu precisei perguntar. Precisei saber. O que aconteceu? Minha voz saiu mais dura que eu queria. Você disse que o pai do menino deixou vocês lá. É verdade? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Tão longo que eu achei que ela não ia responder. Mas então ela suspirou, um suspiro fundo, dolorido, e começou a falar. A voz dela era baixa, quebrada, mas firme. Como se ela precisasse colocar aquilo para fora antes que as palavras apodrecessem dentro dela. Meu nome é Karina, ela começou. Davi é meu filho, tem 1 ano e 3 meses. O pai dele se chama Rodrigo. Nós morava em Araguaína. Eu achava que a gente era feliz. Achava que ele me amava. Amava o Davi. Mas eu estava errada. Muito errada. Ela parou, respirou fundo, continuou. Faz uns 6 meses que ele começou a mudar. Ficava nervoso, agressivo, brigava por qualquer coisa. Chegava tarde, saía cedo. Não queria saber do Davi. Eu tentava conversar, tentava entender o que estava acontecendo, mas ele só gritava. Dizia que eu era um peso, que o Davi era um peso, que ele estava preso, sufocado. Eu achei que era fase, que ia passar, mas não passou. Só piorou. As palavras dela saíam rápidas agora, atropeladas, como se ela tivesse guardado tudo aquilo por tempo demais. Hoje de manhã, ele disse que a gente ia fazer uma viagem. Disse que precisava de ar, de sair da cidade, de tentar de novo. Eu acreditei. Deus me perdoe, mas eu acreditei nele. Peguei o Davi, entrei no carro e a gente saiu. Ele dirigiu por horas. Eu perguntava onde a gente estava indo, mas ele não respondia. Só dirigia, com aquele olhar vazio. Aquele olhar de quem já decidiu alguma coisa terrível. A voz dela tremeu, mais lágrimas. Quando ele parou no acostamento no meio daquele lugar deserto, eu soube. Não sei como, mas eu soube. Ele desligou o carro, saiu, abriu a porta de trás, me puxou para fora. Eu segurava o Davi, gritava, perguntava o que ele estava fazendo. E ele me olhou com aqueles olhos frios e disse: eu não aguento mais. Vocês dois vão me destruir. Desculpa, mas eu não posso deixar isso acontecer. Karina soluçou alto. Cobriu a boca com a mão, tentando controlar o choro. Ele me empurrou com força. Eu caí, abracei o Davi para proteger ele da queda, bati a cabeça numa pedra, acho. Tudo ficou escuro por um segundo. Quando consegui olhar de novo, ele estava entrando no carro. Eu gritei, implorei, mas ele nem olhou para trás. Ligou o carro e foi embora. Me deixou ali, deixou o filho dele ali. Naquele lugar sem nada, sem ninguém, sabendo que a gente não ia sobreviver. Ela parou,
Respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vi a cobra. Ela continuou, a voz quase um sussurro agora. Ela estava descendo do barranco, vindo em direção a nós. Eu tentei levantar, tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Minha cabeça estava girando. Eu sabia que era o fim. Abracei o Davi, fechei os olhos e esperei. E então eu ouvi você gritar. Ouvi os barulhos da luta. Ouvi a cobra se mexendo, você batendo, tudo misturado. E depois apaguei. Quando acordei, eu estava aqui. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que ocupava cada canto da cabine. Eu apertei o volante com força, sentindo a raiva subir pela garganta como bile. Tentei engolir, tentei controlar, mas não consegui. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Ele vai pagar, eu disse, a voz baixa, mas firme. Eu juro para você, Karina, ele vai pagar pelo que fez. Ela não respondeu. Só continuou chorando baixinho, abraçada nos próprios joelhos, balançando devagar como se estivesse embalando a própria dor. E eu continuei dirigindo pela noite escura, carregando aquelas duas vidas quebradas, sentindo o peso de uma verdade que era pesada demais para qualquer ser humano carregar sozinho. Mas eu não estava sozinho, não mais. Nós três tínhamos sobrevivido àquele inferno, e agora, de algum jeito, a gente ia ter que aprender a viver de novo. Quer que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente descer, continue capítulo 4, a chegada. As luzes de Guaraí apareceram no horizonte como pequenas estrelas terrestres, piscando fracas na escuridão. Era uma cidade pequena, dessas que a gente passa direto sem nem perceber, mas naquela noite ela parecia a coisa mais bonita que eu tinha visto na vida. Significava ajuda, significava salvação, significava que a gente tinha conseguido. Entrei na cidade acelerando mais do que devia. Passei por ruas mal iluminadas, casas simples com varandas acesas, cachorros latindo na calçada. Segui as placas indicando o hospital. Meu coração batia cada vez mais rápido. Karina tinha ficado quieta no beliche, segurando a beirada do colchão, olhando para o filho com aquele olhar de mãe que não consegue acreditar que ainda tem um filho para olhar. Davi continuava dormindo, pequeno demais, frágil demais, mas respirando, sempre respirando. O Hospital Municipal de Guaraí não era grande. Era um prédio térreo, pintado de branco e azul desbotado, com algumas janelas acesas e uma placa luminosa na entrada que piscava intermitente, como se também estivesse cansada. Estacionei o caminhão atravessado na frente da emergência. Nem me importei se estava bloqueando a entrada. Desliguei o motor, abri a porta e saltei, sentindo a dor na perna esquerda me lembrar da sucuri, do aperto, de tudo o que tinha acontecido. Karina, vamos, eu disse, abrindo a porta de trás da cabine. Chegamos. Ela tentou levantar, mas as pernas dela tremiam. Eu entrei na cabine, peguei Davi nos braços com cuidado, o corpinho quente e mole contra meu peito. E depois ajudei Karina a descer. Ela se apoiou em mim, os pés mal tocando o chão direito, e juntos nós atravessamos a porta da emergência. O lugar cheirava a desinfetante e remédio. As paredes eram verde água, descascadas em alguns cantos. Tinha umas 5 cadeiras de plástico na recepção, 2 ocupadas por pessoas que pareciam estar esperando fazia horas. Uma televisão velha pendurada na parede passava algum programa de auditório com o volume baixo. Atrás do balcão, uma enfermeira de uns 50 anos, cabelo preso num coque apertado, levantou os olhos da papelada quando a gente entrou e congelou. Eu imagino a cena que a gente fazia. Karina suja de terra e sangue seco, a roupa rasgada, mal conseguindo ficar em pé. Eu suado, com marcas de lama no rosto e nos braços, segurando um bebê que parecia ter saído de um acidente. Os dois com olheiras fundas e aquele olhar de quem tinha visto coisa que não devia. Meu Deus, a enfermeira disse, já se levantando. O que aconteceu? Precisa atender eles agora, eu disse, a voz saindo mais urgente do que eu pretendia.
A mulher desmaiou. Bateu a cabeça. O bebê estava quase sem respirar. Eles foram abandonados, na BR-153, perto de um brejo. Uma sucuri quase pegou eles. A enfermeira piscou processando as palavras. Por um segundo achei que ela não ia acreditar, mas então o treinamento dela tomou conta. Ela chamou por outros funcionários e, de repente, o lugar que estava vazio explodiu em movimento. 2 enfermeiros vieram correndo com uma maca, pegaram Karina e a deitaram ali, perguntando o nome dela, a idade, o que ela sentia. Ela tentava responder, mas as palavras saíam confusas, embaralhadas. Uma médica jovem, não devia ter mais de 30 anos, cabelo curto e jaleco branco, pegou Davi dos meus braços com cuidado e começou a examiná-lo ali mesmo, no corredor. Checou os olhinhos dele com uma lanterninha, ouviu o coração, apalpou a barriguinha pequena. Davi choramingou baixinho, mas não acordou. Ele está desidratado, a médica disse olhando para mim. Mas os sinais vitais estão estáveis. Vou colocar um soro, fazer uns exames. Ele vai ficar bem. Senti meu corpo inteiro relaxar. As pernas quase falharam. Encostei na parede para não cair. E ela? Eu perguntei, apontando para Karina. A médica olhou para a maca onde os enfermeiros estavam levando Karina para o interior do hospital. Vou examinar ela também. Parece ter uma concussão leve, alguns arranhões e hematomas. Mas ela está consciente, está respondendo. É bom sinal. Ela me olhou de cima a baixo, reparando nas minhas roupas sujas, na forma como eu estava apoiado na parede. E você? Tá machucado? Eu tô bem, menti. A perna latejava, as costas doíam, mas eu não ia ocupar o tempo deles. Karina e Davi precisavam mais. Só cansado. Ela não pareceu acreditar, mas também não insistiu. Acenou com a cabeça e seguiu os enfermeiros, levando Davi nos braços, desaparecendo por uma porta dupla que dava para o corredor interno. E, de repente, eu estava sozinho. Sentei numa das cadeiras de plástico da recepção. O corpo inteiro pesava toneladas. Era como se só agora, com eles em segurança, meu corpo tivesse permissão para sentir tudo que tinha passado. A adrenalina foi embora de uma vez, levando junto a energia que me mantinha de pé. Encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. Vi a sucuri. Vi a cabeça dela vindo em direção a mim, a boca aberta, os olhos vazios. Vi Karina caída no chão. Davi quase sem vida. Vi o carro prata fugindo, levando embora o homem que tinha decidido que a própria família não valia nada. A raiva voltou, queimando no peito, mas junto com ela veio outra coisa. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Propósito. Eu tinha salvado 2 vidas hoje. Tinha colocado minha própria vida em risco por 2 pessoas que eu nem conhecia. E tinha valido a pena. Pela primeira vez desde que Clara tinha morrido, eu sentia que tinha feito algo que importava. Algo que fazia diferença. Senhor? Abri os olhos. A enfermeira do balcão estava na minha frente, segurando uma prancheta. Desculpa, ela disse, mas eu preciso de algumas informações para o registro. O senhor é parente deles? Não, eu respondi. Eu estava passando pela estrada. Vi eles caídos. Parei para ajudar. Ela anotou algo na prancheta. Pode me dar seu nome e documento? João Batista da Silva, CPF... Eu falei os números de cor. Caminhoneiro. Moro em Anápolis. E a mulher? O bebê? Sabe o nome deles? Karina, eu disse. O bebê é Davi. Sobrenome eu não sei. Ela me contou que foram abandonados pelo marido dela. Ele trouxe eles até aquele lugar e deixou lá. Largou mesmo, sabendo dos riscos. A enfermeira parou de escrever e me olhou. Abandonados? Pelo marido? Isso mesmo. Ela me contou na viagem até aqui. Ele tirou os 2 do carro e fugiu. Deixou eles no meio do nada. Tinha uma sucuri descendo do barranco quando eu cheguei. Se eu tivesse demorado mais alguns minutos...
Não precisei terminar a frase. A enfermeira entendeu. O rosto dela ficou pálido. Isso é tentativa de homicídio, ela disse mais para si mesma do que para mim. A gente vai ter que chamar a polícia. Chama, eu disse. Chama sim. Esse desgraçado não pode ficar impune. Ela assentiu, anotou mais algumas coisas e voltou para o balcão. Eu a vi pegando o telefone, discando, falando baixo com alguém do outro lado. Depois de alguns minutos, ela desligou e voltou até mim. A polícia está vindo, ela disse. Disseram que devem chegar em uns 20 minutos. Vão querer falar com o senhor também, para tomar o depoimento. Tudo bem, eu vou ficar aqui. Não vou sair até saber que eles estão bem. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. O senhor fez uma coisa muito boa hoje. Salvou 2 vidas. Deus te abençoe. Eu não soube o que responder. Só acenei com a cabeça. Ela voltou para o balcão e eu voltei para a cadeira de plástico, esperando. Esperando notícias dos médicos. Esperando a polícia. Esperando o mundo fazer sentido de novo. O programa de auditório na televisão continuava passando. As pessoas nas outras cadeiras continuavam esperando. A noite lá fora continuava escura. Mas aqui dentro, naquele hospital pequeno e cansado no interior de Goiás, 2 vidas tinham sido salvas. E isso, naquele momento, era tudo que importava. Pensei em Clara. Pensei no quanto ela ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que eu tinha um coração bom, que eu só precisava deixar ele aparecer mais. Talvez ela tivesse razão. Talvez esse dia tivesse sido o jeito de Deus me mostrar que eu ainda tinha um propósito, que a vida ainda fazia sentido, que eu podia fazer diferença. E pela primeira vez em 4 anos, eu senti uma coisa estranha no peito. Pequena, tímida, quase imperceptível. Mas estava lá. Esperança. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente. DC continue capítulo 5. Fantasmas do passado. A polícia chegou meia hora depois. 2 viaturas. 3 policiais. Um deles era mais velho, devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja, mas olhar atento de quem já tinha visto de tudo na vida. Os outros 2 eram mais jovens, um homem e uma mulher, ambos com aquela postura rígida de quem ainda leva o uniforme muito a sério. Eles entraram na recepção procurando por mim e a enfermeira apontou na minha direção. O policial mais velho veio até mim, a mão estendida. Boa noite, sou o sargento Moreira. O senhor é João Batista? Levantei e apertei a mão dele. O aperto era firme, calejado. Sou eu. A enfermeira me passou algumas informações, mas eu preciso ouvir de você. Pode me contar o que aconteceu? Desde o início. Respirei fundo e comecei a contar. Contei sobre a viagem de Gurupi para Porangatu, sobre o carro parado no acostamento, sobre Karina e Davi caídos no chão. Contei sobre a Sucuri, sobre a luta, sobre as palavras que Karina tinha dito no caminhão. O sargento ia anotando tudo num caderninho pequeno, fazendo perguntas de vez em quando, pedindo para eu repetir alguns detalhes. Os outros 2 policiais ficaram ouvindo em silêncio, os rostos ficando cada vez mais sérios conforme a história avançava. Quando terminei, o sargento fechou o caderninho e suspirou. Isso é grave, muito grave. Abandono de incapaz, tentativa de homicídio, colocar a vida de uma criança em risco. Esse homem vai responder por muita coisa. Ela disse o nome dele, eu falei. Rodrigo. Moram em Araguaína. O carro é um sedã prata, não vi a placa. A gente vai localizar ele, o sargento disse, com aquela certeza pesada de quem já fez isso muitas vezes. Já pedi para a equipe de Araguaína ficar de olho. Se ele voltou para casa, a gente pega ele hoje ainda. Se fugiu, vai ser questão de tempo. Ele me olhou de cima a baixo, reparando nas roupas sujas, nos arranhões dos meus braços. O senhor enfrentou uma sucuri de 6 metros com uma chave de roda? Não tinha outra opção. Ele balançou a cabeça, meio rindo, meio impressionado.
O senhor tem muita coragem ou muita loucura? Talvez os dois. Não foi coragem, eu disse. Foi desespero. Se eu não fizesse nada, eles iam morrer. E o senhor ia ter que viver com isso. Ele completou. Eu entendo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, ele guardou o caderninho no bolso e me deu um tapinha no ombro. O senhor fez o certo. Salvou 2 vidas. Isso não é pouca coisa. A gente vai precisar que você fique por aqui mais uns dias para prestar depoimento formal, assinar uns papéis. Mas pode ficar tranquilo. O senhor não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, o senhor é um herói. Herói. A palavra soou estranha nos meus ouvidos. Eu não me sentia herói. Me sentia cansado, dolorido, confuso, mas não discuti. Só acenei com a cabeça. Os policiais foram conversar com a enfermeira, pedir os registros de entrada de Karina e Davi, anotar mais informações. Eu voltei para a cadeira de plástico e fiquei ali, esperando, olhando o relógio na parede marcar os minutos passando devagar demais. Foi nesse silêncio, nessa espera, que os fantasmas voltaram. Sempre voltavam quando eu parava. Quando não tinha motor para ouvir, estrada para olhar, caminhão para dirigir. Eles vinham nas horas vazias, nos momentos de silêncio, nas madrugadas sem sono, e vinham com a voz de Clara, com o cheiro dela, com as lembranças que eu tentava enterrar, mas que sempre encontravam um jeito de voltar à superfície. Fechei os olhos e vi ela, Clara, minha esposa, meu amor, minha culpa. A gente tinha se conhecido num forró em Anápolis, fazia mais de 20 anos. Eu era caminhoneiro novato, ela era professora de escola pública. A gente dançou a noite inteira, conversou até o sol nascer, e eu soube na hora que ela era a mulher da minha vida. 3 meses depois a gente casou. Foi simples, numa igreja pequena, com poucos convidados, mas foi perfeito. Ela de vestido branco, eu de terno que não sabia usar direito, os dois rindo de nervoso, felizes demais para se importar com qualquer coisa. Os primeiros anos foram bons. Eu rodava a semana toda, mas sempre voltava para os fins de semana. Clara esperava com comida pronta, casa limpa, sorriso no rosto. A gente conversava, assistia televisão, dormia abraçado. Ela dizia que queria ter filhos, uma casa maior, uma vida mais estável. Eu prometia que ia acontecer, que era só juntar um pouco mais de dinheiro, fazer mais algumas viagens. Mas as viagens nunca acabavam, o dinheiro nunca era suficiente. E os anos foram passando. Ela começou a reclamar. Disse que eu estava sempre fora, que ela se sentia sozinha, que a gente não tinha mais tempo um para o outro. Eu ficava na defensiva. Dizia que era pelo nosso futuro, que eu estava trabalhando por nós dois. Mas a verdade é que eu gostava da estrada. Gostava da liberdade, do silêncio, de não ter que lidar com as cobranças, com as expectativas, com a realidade da vida doméstica. A estrada era mais fácil. A estrada não exigia nada além de dirigir. E então veio o diagnóstico: câncer de mama. Estágio avançado. 6 meses de vida, talvez menos. Eu lembro da cara do médico quando ele deu a notícia. Lembro da mão de Clara tremendo na minha. Lembro de pensar que não podia ser verdade, que tinha algum erro, que aquilo não podia estar acontecendo com a gente. Mas estava acontecendo, e não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar. Prometi que ia ficar, prometi que ia largar a estrada, ficar em casa, cuidar dela. Ela acreditou. Ela sempre acreditava em mim, mesmo quando eu não merecia. Fiquei os primeiros 2 meses. Levei ela nas consultas, nas sessões de quimioterapia, segurei a mão dela quando ela vomitava, quando ela chorava, quando ela dizia que não aguentava mais. Mas depois de 2 meses, o dinheiro começou a apertar. As contas começaram a chegar e eu voltei para a estrada. Só por uma viagem, eu disse. Só para garantir que a gente não ia ficar sem nada. Ela concordou. Ou pelo menos fingiu concordar. Eu vi nos olhos dela que ela sabia. Sabia que eu estava fugindo.
Sabia que eu não conseguia ficar ali, vendo ela definhar, vendo a morte chegar devagar. E ela me deixou ir mesmo assim, porque ela me amava, porque ela sempre me amou mais do que eu merecia. Fiz a viagem e depois fiz outra e outra. Voltava para casa de vez em quando, ficava uns dias e voltava para a estrada. Clara foi ficando mais fraca, mais magra, mais distante. A irmã dela veio morar com a gente para cuidar dela. Eu me senti aliviado, porque agora eu tinha uma desculpa. Agora eu podia dizer que ela estava sendo cuidada, que eu precisava trabalhar, que era pelo bem dela. Mas não era. Era por mim. Porque eu era um covarde. Ela morreu numa terça-feira de manhã. Eu estava em Cuiabá descarregando uma carga de madeira. A irmã dela ligou, disse que Clara tinha piorado de madrugada, que tinha sido levada para o hospital, que eu precisava voltar urgente. Eu larguei tudo e dirigi 12 horas sem parar, mas não foi suficiente. Quando cheguei, ela já tinha partido, sozinha. Sem mim, sem poder se despedir. A irmã dela me olhou com aquele olhar cheio de raiva e tristeza. Não disse nada. Não precisava. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha falhado, que eu tinha prometido estar lá e não tive. Que nas últimas semanas de vida dela, quando ela mais precisava de mim, eu escolhi a estrada. Escolhi fugir. E agora ela se foi. E eu fiquei, carregando a culpa, carregando o arrependimento. Carregando o peso de saber que eu nunca ia poder pedir perdão, nunca ia poder voltar atrás, nunca ia poder consertar o que eu tinha quebrado. Eu pensei em desistir, pensei em parar o caminhão num lugar qualquer e simplesmente não voltar, mas eu era covarde demais até para isso. Então continuei, rodando, fugindo, existindo sem viver, até aquele dia, até Karina e Davi, até a Sucuri, até o momento em que eu tive que escolher entre passar reto ou parar, entre fugir de novo ou enfrentar. E eu parei. Pela primeira vez em anos, eu parei. Abri os olhos, eles estavam úmidos. Limpei com as costas da mão, rápido, antes que alguém visse. O hospital continuava em movimento em volta de mim. Pessoas indo e vindo, vida acontecendo. E eu ali, no meio de tudo, sentindo algo se mexer dentro do peito. Algo que eu achei que tinha morrido junto com Clara. A vontade de viver, a vontade de fazer diferença, a vontade de ser a pessoa que ela sempre acreditou que eu podia ser. Eu não podia salvar Clara, mas tinha salvado Karina e Davi. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de alguma coisa. O começo de uma redenção que eu nem sabia se merecia, mas ia tentar. Por Clara, por eles, por mim, ia tentar. Quer que eu continue com o capítulo 6? Tentar novamente, continue capítulo 6. A decisão. Foi quase meia-noite quando a médica finalmente apareceu. Eu tinha cochilado na cadeira de plástico, o corpo pedindo descanso, mas a mente não deixando. Toda vez que eu fechava os olhos, via a Sucuri, via Karina caída, via o carro prata fugindo. Acordava com um sobressalto, o coração disparado e precisava de alguns segundos para lembrar onde eu estava. A médica vinha pelo corredor com aquela cara de cansaço de quem tinha passado as últimas horas trabalhando sem parar. Quando me viu, ela acenou e veio na minha direção. Me levantei rápido demais e a tontura bateu. Segurei na cadeira para não cair. "Senhor João?" ela perguntou. "Sou eu." "Como eles estão?" Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas reconfortante. "Estão bem, os dois estão estáveis." Karina teve uma concussão leve, como eu suspeitava. Vários hematomas, arranhões, escoriações. Ela está desidratada também. Coloquei soro, fiz curativos, dei um analgésico. Ela precisa ficar em observação por pelo menos 24 horas, mas vai se recuperar completamente. O alívio foi tão grande que minhas pernas quase falharam de novo. "Ouviu Davi?" "O pequeno Davi é um guerreiro," ela disse, o sorriso ficando maior. Também estava desidratado, com a glicose baixa, mas respondeu muito bem ao tratamento. Ele já acordou, já mamou na mãe, já está fazendo birra. É bom sinal. Crianças dessa idade são resilientes.
Ele vai ficar bem. Cobri o rosto com as mãos. Senti as lágrimas vindo e não consegui segurar. Não era de tristeza, era de alívio, de gratidão, de uma emoção tão forte que não cabia dentro de mim. A médica colocou a mão no meu ombro e esperou em silêncio até eu me recompor. Desculpa, eu disse limpando o rosto. É que eu achei que tinha perdido eles. Quando vi os dois caídos, pensei que era tarde demais. Mas não era, ela disse firme. Graças ao Senhor. Se tivesse demorado mais 15, 20 minutos, a história seria outra. O Senhor salvou essas duas vidas. Nunca esqueça disso. Eu assenti, incapaz de falar. A garganta estava fechada. Karina está pedindo para falar com o Senhor, a médica continuou. Ela está acordada, lúcida. Quer agradecer pessoalmente. Quer que eu leve o Senhor até ela? Pode, por favor. Ela me guiou pelos corredores do hospital. Passamos por quartos com portas entreabertas, pacientes dormindo, enfermeiros fazendo ronda. O cheiro de remédio ficava mais forte. Meus passos ecoavam no piso de linóleo. A perna esquerda reclamava a cada passo, mas eu ignorei. Dor era problema para depois. Paramos na frente de um quarto no final do corredor. A médica bateu de leve na porta e entrou, me fazendo sinal para seguir. O quarto era pequeno, simples. Uma cama, uma cadeira, um armário. Karina estava deitada com a cabeceira levantada, usando uma camisola hospitalar azul clara. Ela tinha tomado banho. O cabelo estava limpo, preso num rabo de cavalo. Os curativos cobriam os arranhões dos braços, mas o que chamou minha atenção foi o olhar dela. Ainda tinha dor ali, ainda tinha medo, mas também tinha algo novo, força, determinação. No colo dela, enrolado numa manta branca, estava Davi. Ele mamava tranquilo, os olhinhos fechados, uma mãozinha agarrada na camisola da mãe. A cena era tão perfeita, tão pura, que eu senti o peito apertar de novo. João, Karina disse, a voz ainda fraca, mas firme. Entra, por favor. Entrei devagar, sem jeito, como quem invade um espaço sagrado. A médica deu um aceno e saiu, fechando a porta de leve atrás de si. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer, o que dizer. Senta, Karina disse, apontando para a cadeira ao lado da cama. Sentei. O silêncio pesou entre nós por alguns segundos. Ela olhava para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas que ainda não tinham caído. E eu olhava para o chão, para o teto, para qualquer lugar menos para ela. Porque eu não sabia lidar com gratidão. Nunca soube. Eu não sei como te agradecer, ela começou, a voz tremendo. Não existem palavras. Você salvou minha vida, salvou a vida do meu filho. Você enfrentou aquele bicho, arriscou tudo, sem nem me conhecer. Por quê? Por que você parou? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu respirei fundo, procurando a resposta dentro de mim. E encontrei. Porque eu não parei quando devia, eu disse baixo. Porque eu passei a vida toda fugindo das coisas que importavam. E quando minha esposa morreu, eu não estava lá. Eu estava na estrada fugindo de novo. E ela morreu sozinha, e eu nunca vou me perdoar por isso. As palavras saíram atropeladas, cruas, doloridas. Eu nunca tinha falado aquilo em voz alta, nunca tinha admitido para ninguém. Mas ali, naquele quarto pequeno de hospital, na frente daquela mulher que tinha acabado de sobreviver ao pior dia da vida dela, as palavras saíram. E não tinha como voltar atrás. Karina ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Eu olhei para a mão dela, hesitante. Ela esperou. E eu segurei. A mão dela era pequena, quente, trêmula, mas forte. Você não pode mudar o passado, ela disse firme. Nenhum de nós pode, mas você pode escolher o que fazer agora. E hoje você escolheu salvar, escolheu ficar, escolheu ser a pessoa que sua esposa sempre soube que você era. Eu não consegui segurar. As lágrimas vieram com força, silenciosas, escorrendo pelo rosto. Ela apertou minha mão e chorou também. Os dois ali,
chorando por dores diferentes, mas igualmente profundas. Chorando pela vida que continuava, apesar de tudo, apesar da dor, da perda, da traição, do medo. A vida continuava e a gente tinha que escolher o que fazer com ela. O que você vai fazer agora? Eu perguntei depois que o choro passou. Para onde você vai ir? Ela olhou para o filho no colo. Davi tinha parado de mamar e dormia tranquilo, o rostinho relaxado, alheio a tudo. Não sei, ela admitiu. Não posso voltar para Araguaína. Não posso voltar para casa. Rodrigo sabe onde eu moro. Se a polícia não pegar ele rápido, eu não sei do que ele é capaz. Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Minha mãe mora em Goiânia. A gente não se fala faz uns 2 anos. Brigamos quando eu decidi ficar com o Rodrigo. Ela disse que ele não prestava, que eu estava cometendo um erro. E eu não ouvi. Eu achei que sabia mais. E olha no que deu. A voz dela falhou. Mais lágrimas. Mas eu vou ligar para ela. Karina continuou. Vou pedir ajuda. Vou contar tudo. Ela vai me aceitar de volta. Eu sei que vai. Ela é minha mãe. E se ela não aceitar? Karina me olhou. O queixo dela tremeu, mas a voz saiu firme. Então eu vou para um abrigo. Vou para onde for preciso. Mas eu não vou deixar o Rodrigo me destruir. Ele tentou me matar. Tentou matar meu filho. Mas a gente sobreviveu. E eu vou fazer valer a pena. Vou reconstruir minha vida. Vou ser a mãe que o Davi merece. Vou ser forte. Por ele. Por mim. A determinação nas palavras dela me atingiu como um soco. Ela tinha perdido tudo. Tinha sido traída da pior forma possível. Mas não tinha desistido, não ia desistir. Ela ia lutar, ia sobreviver, ia vencer. E eu percebi uma coisa naquele momento. Ela não precisava de mim para isso. Ela era mais forte do que parecia, mais forte do que ela mesma sabia. Mas também percebi outra coisa. Eu podia ajudar, podia fazer diferença, podia ser parte da reconstrução dela, do recomeço dela. Eu vou ficar, eu disse, antes de pensar direito. Vou ficar em Guaraí até você ter alta. Vou te levar até Goiânia. Vou garantir que você e o Davi cheguem em segurança na casa da sua mãe. E se ela não te aceitar, eu vou te ajudar a encontrar outro lugar. Não vou te deixar sozinha. Não dessa vez. Karina piscou. Mais lágrimas. Você faria isso? Por mim? Por nós? Faria. Faço. Mas e seu trabalho? E sua carga? E... O trabalho espera. Eu interrompi. A carga espera. Tudo espera. Mas algumas coisas não podem esperar. E isso é uma delas. Ela cobriu a boca com a mão livre, soluçando. Obrigada. Obrigada, João. Você é um anjo. Não sou anjo, não. Eu disse meio rindo, meio chorando. Sou só um caminhoneiro velho tentando fazer as pazes com o passado. Então você é um anjo disfarçado de caminhoneiro. A gente riu. Um riso baixo, cansado, mas sincero. E ali, naquele quarto pequeno de hospital, no meio da noite, 2 almas quebradas encontraram um pouco de paz. Não era solução para tudo. Não era cura para todas as feridas. Mas era um começo. Um pequeno passo em direção à redenção, em direção ao recomeço, em direção à vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo a pessoa que eu devia ter sido o tempo todo. Clara estaria orgulhosa. Quer que eu continue com o capítulo 7? Tentar novamente? DC continue capítulo 7. A travessia. Os 2 dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse decidido me dar uma trégua. Eu fiquei em Guaraí, hospedado num hotel barato perto do hospital. Um lugar simples, com cheiro de mofo e colchão duro, mas que servia. Visitava Karina e Davi 3 vezes por dia. Levava frutas, biscoitos, conversava com ela, segurava Davi no colo enquanto ela tomava banho ou descansava. O menino tinha pegado confiança em mim. Quando eu chegava, ele estendia os bracinhos, queria colo, ficava me olhando com aqueles olhos curiosos de criança que ainda não sabe que o mundo pode ser cruel. A polícia voltou no 2º dia.
O sargento Moreira trouxe notícias. Rodrigo tinha sido localizado e preso em Araguaína. Tinha voltado para casa como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de tentar matar a esposa e o filho. Os vizinhos estranharam quando viram a polícia chegar, cercando a casa, levando ele algemado. Ele não resistiu, não tentou fugir. Só ficou ali, parado, com aquele olhar vazio de quem sabia que tinha chegado ao fim da linha. Karina chorou quando soube. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio misturado com raiva, com nojo, com uma dor profunda de ter amado alguém que se revelou um monstro. Segurei a mão dela enquanto o sargento explicava os próximos passos. Rodrigo ia responder por tentativa de homicídio qualificado, abandono de incapaz, maus tratos. A pena podia chegar a 20 anos. Karina teria que prestar depoimento, mas isso podia ser feito depois, quando ela estivesse mais recuperada. Por enquanto, ela só precisava se preocupar em ficar bem, em cuidar do filho, em seguir em frente. No terceiro dia, a médica deu alta. Karina estava melhor. As cores tinham voltado para o rosto dela. Os hematomas ainda marcavam a pele, mas ela conseguia andar sozinha, segurar Davi, sorrir de vez em quando. A assistente social do hospital tinha conseguido roupas limpas para ela, fraldas e roupinhas para o Davi, uma bolsa velha mas funcional onde ela guardou as poucas coisas que tinha agora. Tudo o que restou da vida dela cabia numa bolsa. Eu trouxe o caminhão até a porta do hospital. Ajudei Karina a subir na cabine, acomodei Davi no colo dela, amarrei o cinto de segurança adaptado. A enfermeira que tinha nos atendido no primeiro dia veio se despedir. Trouxe uma sacola com remédios, orientações médicas, um bilhete com o telefone do hospital, caso precisassem de alguma coisa. Ela abraçou Karina, fez carinho no rostinho de Davi e me olhou com aquele olhar cheio de respeito. "Cuida deles", ela disse, "e se cuida também." "Vou cuidar, prometo." Liguei o motor. O ronco familiar do caminhão preencheu o silêncio. Olhei para o retrovisor, vi o hospital ficando para trás e segui em frente. Destino, Goiânia. 6 horas de viagem. 6 horas para Karina se preparar para o reencontro com a mãe. 6 horas para eu me preparar para deixar eles seguirem o próprio caminho. A estrada estava tranquila. O sol da manhã pintava o asfalto de dourado. A BR-153 se desenrolava à frente, conhecida, previsível. Passamos por Porangatu, por Uruaçu, por pequenas cidades que apareciam e sumiam na janela. Karina ficou quieta a maior parte do tempo, olhando pela janela, embalando Davi, que dormia tranquilo no colo dela. De vez em quando ela suspirava fundo, como se estivesse juntando coragem para alguma coisa. "Tá com medo?" Eu perguntei, depois de quase 2 horas de silêncio. Ela demorou para responder. "Tô. Medo de ela não me aceitar de volta. Medo de ela jogar na minha cara que estava certa, que eu devia ter ouvido ela. Medo de ter que recomeçar do zero." "Recomeçar do zero não é o fim do mundo", eu disse. "Às vezes é exatamente o que a gente precisa. Uma página em branco, uma chance de escrever uma história nova." "Você está recomeçando também?" ela perguntou, me olhando. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei pensando. Estava recomeçando ou só estava adiando o inevitável, fugindo de novo, só que dessa vez com uma desculpa nobre? "Não sei", admiti. "Acho que estou tentando ser uma pessoa melhor, tentando fazer as pazes com o que eu fui, com o que eu não fui. Você já é uma pessoa boa, João. Não esquece disso." O resto da viagem foi pontuado por conversas curtas, silêncios confortáveis, paradas para trocar Davi, para Karina comer alguma coisa, para eu esticar as pernas e aliviar a dor que ainda martelava na perna esquerda. Em cada parada, eu olhava em volta, atento, com medo de ver o carro prata, com medo de Rodrigo ter conseguido fugir de alguma forma. Mas não havia nada. Só a estrada, os postos, a vida normal das pessoas que não sabiam da tragédia que tinha acontecido alguns dias atrás. Chegamos em Goiânia no meio da tarde.
A cidade grande, barulhenta, cheia de carros e gente apressada, era um contraste brutal com o interior silencioso por onde tínhamos passado. Karina me guiou pelas ruas até o bairro onde a mãe dela morava. Era um bairro simples, casas pequenas grudadas umas nas outras, muros baixos, quintais com varal de roupa. "É aquela ali", Karina disse, apontando para uma casa amarela no fim da rua. "A casa da minha mãe." Estacionei o caminhão em frente. Desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado, cheio de expectativa. Karina olhava para casa com aquela mistura de saudade e medo que eu conhecia bem. Davi acordou, choramingou um pouco, ela o embalou de volta ao silêncio. "Quer que eu vá com você?" perguntei. Ela pensou por um momento, depois balançou a cabeça. "Não, preciso fazer isso sozinha. Mas você espera? Só um pouco. Caso dê errado, eu espero o tempo que for preciso." Ela respirou fundo, abriu a porta do caminhão. Desceu devagar, segurando Davi contra o peito. Ajeitou a roupa, passou a mão pelo cabelo, tentou se fazer apresentável. Depois atravessou a rua e parou em frente ao portão da casa amarela. Ficou ali parada por quase um minuto, só olhando, juntando coragem. Então abriu o portão e entrou. Eu fiquei no caminhão, observando. Vi ela subir os 3 degraus da varanda. Vi ela bater na porta, esperar, bater de novo. E então a porta se abriu. Uma mulher de uns 60 anos apareceu. Cabelo grisalho, roupa simples, chinelo de dedo. Ela olhou para Karina confusa a princípio. Depois o reconhecimento chegou. A boca dela se abriu. As mãos foram para o rosto. E ela começou a chorar. Karina também chorou. As duas ficaram ali, paradas, se olhando. E então a mãe dela deu um passo à frente e abraçou a filha. Abraçou ela e Davi, os 3 juntos, chorando, balançando, se agarrando como se o mundo fosse acabar se elas se soltassem. Eu senti um nó na garganta. Senti os olhos arderem. Não era minha história. Não era minha dor. Mas era humano, era real. Era o tipo de coisa que a gente precisa ver para lembrar que ainda existe amor no mundo, que ainda existe perdão, que ainda existe recomeço. Depois de alguns minutos, as duas entraram na casa. A porta se fechou e eu fiquei ali, sozinho no caminhão, olhando a casa amarela, me perguntando se Karina ia voltar, se ia se despedir, se ia me agradecer de novo. Mas ela não voltou e estava tudo bem. Ela não precisava voltar. Ela estava onde devia estar, nos braços da mãe, recomeçando, reconstruindo, vivendo. Esperei mais meia hora, só para ter certeza. Depois liguei o motor, dei uma última olhada para a casa amarela e segui em frente, de volta para a estrada, de volta para o que eu sabia fazer. Mas algo tinha mudado, eu tinha mudado. Não sabia explicar direito, não sabia colocar em palavras, mas sentia no peito uma leveza, uma paz, como se um peso que eu carregava fazia anos tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se eu tivesse finalmente feito a coisa certa, feito diferença, importado. Rodei pela cidade até achar uma lanchonete. Parei, comi um sanduíche, tomei um café. O lugar estava cheio, famílias almoçando, crianças correndo, vida acontecendo. Eu observava tudo com olhos diferentes, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez, como se tivesse acordado de um sono profundo e finalmente prestasse atenção no que estava ao meu redor. Paguei a conta. Voltei para o caminhão. Liguei para o dono da transportadora. Expliquei que tinha tido um problema, que ia atrasar a entrega. Ele resmungou, mas aceitou. Peguei o telefone de novo, olhei para a tela por um longo tempo e fiz algo que não fazia anos. Liguei para a irmã de Clara. Ela atendeu no 3º toque. Alô? Oi, Marta. Sou eu, João. Silêncio do outro lado. Depois. João? Faz quanto tempo? Eu sei. Desculpa, eu precisava de tempo. Mas agora eu preciso falar com você. Preciso ir na casa de Clara. Preciso arrumar as coisas dela. Preciso fazer as pazes. Mais silêncio.
Depois um suspiro. Tá bom, João. Vem quando puder, eu vou te ajudar. Obrigado, Marta. De verdade. Desliguei. Segurei o volante com as 2 mãos. Respirei fundo. E pela primeira vez em 4 anos eu senti que estava pronto. Pronto para voltar. Pronto para encarar. Pronto para viver de novo. Liguei o motor e segui em frente. Não para fugir, mas para voltar para casa. Quer que eu continue com o capítulo 8, final? Tentar novamente? DC continue capítulo 8. Novo caminho. A viagem de Goiânia para Anápolis durou pouco mais de 1 hora, mas pareceu a mais longa da minha vida. Cada quilômetro era um passo em direção a algo que eu tinha evitado por 4 anos. A casa, as memórias, o confronto com tudo que eu tinha deixado para trás quando escolhi a estrada como refúgio. O sol começava a descer quando entrei na cidade. Anápolis me recebeu com suas ruas familiares, o comércio fechando, as pessoas voltando para casa depois do trabalho. Passei pelo centro, pela praça onde eu e Clara costumávamos sentar nos domingos, pela padaria onde ela comprava pão fresco todo dia. Cada esquina era uma lembrança. Cada lugar, uma ferida que eu não tinha deixado cicatrizar. A casa ficava num bairro tranquilo, residencial. Casas simples, quintais com jabuticabeiras, cachorros latindo atrás dos portões. Estacionei o caminhão na frente e fiquei ali, parado, com as mãos no volante, olhando para a casa que um dia foi minha. Era pequena, pintura descascada, o portão enferrujado, o jardim que Clara cuidava com tanto carinho, agora tomado pelo mato. Marta devia ter me visto chegar porque a porta se abriu e ela apareceu na varanda. Ela tinha envelhecido, o cabelo mais grisalho, o rosto mais cansado, mas os olhos eram os mesmos, olhos que se pareciam com os de Clara. Olhos que me julgaram, me condenaram, mas que agora mostravam algo diferente. Não perdão, ainda não, mas uma abertura, uma chance. Desci do caminhão. Cada passo até o portão era pesado. Marta desceu os degraus da varanda e veio até a cerca. Ficamos ali, separados pelo portão de ferro, nos encarando em silêncio. João, ela disse, a voz neutra. Marta, obrigado por atender, por deixar eu vir. Ela assentiu. Abriu o portão. Entra. As coisas dela ainda estão tudo lá. Eu não mexi em quase nada. Não sabia se você ia querer, não sabia o que fazer. Entrei. O jardim estava abandonado, as plantas que Clara amava agora secas ou crescidas demais. A varanda tinha as mesmas cadeiras de sempre, cobertas de poeira. Marta abriu a porta da casa e me fez sinal para entrar. O cheiro me atingiu como um soco. Não era o cheiro de Clara. Ela tinha partido fazia tempo demais para que o perfume dela ainda estivesse no ar. Era o cheiro de casa fechada, de mofo, de vida interrompida. Mas mesmo assim, era nosso cheiro, da vida que a gente tinha construído juntos e que eu tinha abandonado. Entrei devagar. A sala estava igual, o sofá marrom que a gente tinha comprado numa promoção. A televisão pequena em cima da estante, as fotos na parede, nossa foto de casamento, uma foto nossa na praia, Clara sorrindo, eu com o braço em volta dela, os dois felizes, jovens, cheios de planos. Marta ficou na porta, me observando. O quarto dela tá igual também. Eu só tirei os remédios, as coisas do hospital, mas as roupas, os livros, tudo tá lá. Obrigado por cuidar disso, por não jogar nada fora. Não era meu lugar jogar, era da Clara. E depois, era seu. Fui até o quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. A cama ainda tinha o mesmo lençol florido que Clara adorava. O guarda-roupa estava fechado. A penteadeira tinha os cremes dela, o pente, algumas bijuterias, tudo parado no tempo, esperando. Sentei na cama. O colchão afundou com o peso. Passei a mão pelo lençol, sentindo a textura áspera do tecido lavado e relavado. Fechei os olhos e tentei sentir ela ali. Tentei ouvir a voz dela, o riso dela, a forma como ela me chamava quando eu chegava da estrada. Mas não consegui. Ela tinha ido
e não ia voltar, e eu precisava aceitar isso. Marta apareceu na porta. Você quer um café? Quero. Fui para a cozinha. Ela preparou o café no mesmo bule velho que Clara usava. Serviu em 2 xícaras. Sentamos à mesa, um de frente para o outro, bebendo em silêncio. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. Por que agora, João? Por que você voltou agora? Respirei fundo e contei. Contei sobre Karina e Davi, sobre a sucuri, sobre a luta, sobre o hospital, sobre ter levado eles para Goiânia, sobre ter visto Karina nos braços da mãe, sobre ter entendido que ainda dava tempo de fazer diferença, de ser diferente, de parar de fugir. Marta me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela limpou uma lágrima que tinha escorregado pelo rosto. A Clara sempre soube, ela disse, a voz baixa. Ela sabia que você era bom, que você só estava com medo. Ela me disse nos últimos dias que não te culpava, que entendia, que te amava mesmo assim. O nó na minha garganta apertou tanto que doeu. Ela não devia, eu não merecia, talvez não, mas ela te amou e ela queria que você vivesse, que você fosse feliz. Ela disse isso para mim. Disse, não deixa o João se perder na estrada, não deixa ele desistir. Mas você desistiu. Por um tempo, você desistiu. Desisti, admiti. Mas agora eu quero voltar. Quero viver de novo. Não sei como, não sei se consigo, mas quero tentar. Marta estendeu a mão pela mesa. Segurei. A mão dela era quente, firme. Então tenta. A Clara ia gostar de saber que você está tentando. Ficamos ali, de mãos dadas, chorando baixinho, fazendo as pazes com os fantasmas que assombravam os dois. Depois de alguns minutos, Marta se levantou. Vou te deixar sozinho. Você tem muita coisa para resolver aqui. Fica o tempo que precisar. A casa é sua. Sempre foi. Marta, obrigado por tudo, por ter cuidado das coisas dela, por ter ficado. Ela era minha irmã. Eu fiz o que tinha que fazer, assim como você está fazendo agora. Ela saiu. Ouvi o portão rangendo, os passos dela se afastando pela calçada, e então fiquei sozinho. Sozinho com as memórias, com a dor, com a saudade, mas também com a esperança. Passei o resto da tarde arrumando a casa. Abri as janelas, deixei o ar entrar, varri o chão, limpei a poeira, lavei a louça que tinha ficado abandonada na pia. Não era muito, mas era um começo, um pequeno passo em direção a tornar aquele lugar uma casa de novo, não um mausoléu. Quando a noite caiu, sentei na varanda com uma xícara de café. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, pontilhando o céu escuro. O bairro estava quieto. Só o som dos grilos, dos cachorros ao longe, da vida seguindo seu curso. Peguei o celular. Tinha uma mensagem. Número desconhecido. João, aqui é a Karina. Peguei seu número com a enfermeira do hospital. Queria te agradecer de novo. Você mudou nossas vidas. Minha mãe nos recebeu de braços abertos. Nós estamos bem, estamos recomeçando. E você é parte disso. Nunca vou esquecer o que você fez. Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Você salvou a gente. E agora nós somos sua família também. Um abraço grande, Karina e Davi. Sorri, um sorriso verdadeiro que vinha de dentro. Digitei uma resposta. Karina, fico feliz em saber que vocês estão bem. Vocês também mudaram minha vida. Me ajudaram a encontrar um caminho de volta. Cuidem-se. E se um dia precisarem, podem contar comigo. Sempre, João. Enviei a mensagem. Guardei o celular. Olhei para o céu e falei em voz alta pela primeira vez em 4 anos. Clara, eu sei que você não está aqui para me ouvir, mas eu preciso dizer mesmo assim. Me desculpa. Desculpa por não ter ficado. Desculpa por ter fugido quando você mais precisava. Eu fui covarde, eu fui egoísta e eu vou carregar isso pro resto da vida. Mas eu também quero que você saiba. Eu tô tentando ser a pessoa que você sempre acreditou que eu podia ser. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Por você. Por mim.
pelas pessoas que ainda posso ajudar. O vento soprou suave, as folhas da jabuticabeira do quintal balançaram, e por um segundo, só um segundo, eu senti como se ela tivesse me ouvido, como se tivesse me dado permissão para seguir em frente, para viver, para ser feliz de novo, se possível. Entrei na casa, deitei na cama que um dia foi nossa. O lençol ainda cheirava aguardado, a tempo parado, mas estava tudo bem. Amanhã eu ia lavar, ia trocar, ia fazer aquele lugar voltar a ser um lar. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Dormi em paz. Epílogo. 6 meses depois. Eu ainda rodava. Ainda era caminhoneiro. Mas agora era diferente. Voltava para casa toda semana. Cuidava do jardim. Pintei a casa. Consertei o portão. Fiz as pazes com Marta. Visitava o túmulo de Clara todo domingo. Levava flores. Conversava com ela. Contava sobre as viagens. Sobre as pessoas que eu encontrava. Karina me ligava uma vez por mês. Me contava como Davi estava crescendo, sobre o novo emprego que ela tinha conseguido, sobre o processo contra Rodrigo que estava andando. Eles estavam bem, reconstruindo, vivendo, e eu também. Não era fácil. Tinha dias ruins, dias em que a saudade apertava, em que a culpa voltava, em que eu me perguntava se merecia esse recomeço. Mas também tinha dias bons. Dias em que eu acordava e sentia gratidão por estar vivo, por ter tido a chance de fazer diferença, por ter escolhido parar naquela estrada, naquele dia, porque foi isso que mudou tudo, a escolha, a decisão de não passar reto, de não fugir mais uma vez, de encarar o medo, a dor, o risco e de descobrir que do outro lado ainda havia vida, ainda havia propósito, ainda havia esperança. A estrada continuava ali, sempre ia continuar. Mas agora, ela não era mais minha prisão. Ela era só um caminho. Um entre muitos. E eu finalmente tinha aprendido que podia escolher qual seguir. E tinha escolhido viver. Fim.